Iniciamos aqui mais uma série de 5 episódios do Bíblia Fala. É sempre muito interessante e muito agradável para nós podermos estar consigo diariamente neste horário, nesta estação de rádio, também pelo Web Channel ou pelo Facebook da rádio. E por isso mesmo voltamos para continuarmos a abrir a Bíblia nas Epístolas de Pedro. Já falámos muito sobre a primeira, estamos agora a falar um pouco mais também sobre a segunda Epístola de Pedro, e para isso quero convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. É esta a passagem que nós tomaremos como ponto de partida para a nossa conversa com o Pedro Esteves. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro, o apóstolo Pedro aqui tem uma linha condutora, não é? E nós podemos ver que esta linha condutora, de alguma forma, liga aquilo que é a Bíblia toda, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Achas que é correto dizer assim? Sem dúvida. Essa linha condutora nós podemos afirmar que é a autoridade de Deus que está transposta para a sua palavra. É muito interessante que o apóstolo esclareça bem essa ideia ao afirmar claramente, ao exortar a igreja a que se lembrasse das palavras que foram ditas primeiramente pelos profetas e depois pelos apóstolos. Esta, aliás, é uma das expressões no Novo Testamento que melhor faz esta ligação e que melhor dá esta perspectiva de que o Novo Testamento, no fundo, a palavra dos apóstolos, ela era já claramente neste período, deveria ser vista pela Igreja como uma continuidade da autoridade dos profetas. Nós podemos lembrar-nos e ter consciência que durante os primeiros tempos da era cristã, a Bíblia, as Sagradas Escrituras que eram citadas e usadas para a pregação da palavra, para a argumentação a favor da fé, eram naturalmente os escritos do Antigo Testamento, o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Uma vez que os escritos do Novo Testamento, como os designamos, estavam nesse momento a ser escritos. Eu tenho dito aqui algumas vezes que os próprios apóstolos, quando escreviam estas cartas de exortação, conselhos, reflexão às igrejas, que seguramente nesse período muitos deles ainda não estariam propriamente conscientes daquilo que viria a tornar-se o Novo Testamento, como nós hoje chamamos, ou seja, um conjunto de escritos com a autoridade que acreditamos que foram inspirados pelo Espírito Santo e que têm essa autoridade de virem da parte de Deus. E, portanto, nós lemos-los precisamente como uma linha de continuidade dessa mesma autoridade no Antigo Testamento. Mas é muito interessante notar que aqui o apóstolo Pedro já tinha consciência dessa realidade. Ele vai, aliás, nós veremos isso no final desta semana, ele vai depois referir-se também às cartas e aos escritos do apóstolo Paulo, e, portanto, ele conhecia, naturalmente, as suas próprias cartas. As cartas do apóstolo Paulo já eram conhecidas nesse período, e nesta fase da vida da igreja, com certeza que alguns dos evangelhos, portanto, desses escritos que narravam a história de Jesus, também já estavam a circular, ou já eram pelo menos conhecidos em alguns lugares. Então, é como se o Novo Testamento, embrionariamente, aqui já estivesse a ser formado, e o apóstolo Pedro vai ter o cuidado aqui de dizer, no fundo, à igreja, que ela precisa de olhar para os escritos dos apóstolos, precisamente da maneira como também olhava para os escritos dos profetas. Ou seja, como tendo esta autoridade vinda da parte de Deus. Porquê? Por um lado, porque são estes homens que escreveram, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, eram homens inspirados por Deus, e por outro lado, é como se fosse a parte da aplicação desse conhecimento. Não apenas os homens foram inspirados, mas como é que nós verificamos se um escrito, se há uma autoridade divina na mensagem? É pelos frutos que se vê essa mensagem ter na vida dos crentes. E nós vemos que os profetas, sempre que o povo de Israel ouvia, dava atenção à voz dos profetas, praticava os seus ensinos, ouvia as advertências e mudava a sua conduta, o que é que acontecia? Os frutos eram evidentes. A bênção de Deus vinha sobre eles, as suas vidas mudavam. E a igreja crescia, não é? E, portanto, o povo, neste caso, o povo prosperava. No caso da igreja cristã, se ela desse ouvidos àquilo que Cristo
tinha ensinado, se ela desse ouvidos aos apóstolos, que eram aqueles que tinham um testemunho direto da parte de Jesus Cristo, a igreja prosperava. Então, os frutos na vida do crente e da igreja também são uma forma de dar força a esse conceito, mais difícil, digamos, de provar. Aí é necessária a fé de que Deus é que inspirou estes homens e mulheres. Ou seja, os frutos do antigamente podem ser repetidos hoje, Eles são nos nossos repetidos. dias, não é? Ora, se há uma coisa então que nós podemos dizer é que o apóstolo queria que ficasse muito claro para a igreja, e nós hoje temos este privilégio de estarmos a ler estas mensagens e de elas se aplicarem naturalmente à nossa própria experiência cristã e à nossa realidade até coletiva, como igrejas e comunidades. No fundo, nós estamos aqui a perceber o quê? Que as crenças daqueles que viveram no Antigo Testamento, que ouviram essa mensagem dos profetas, mas também as crenças dos homens e mulheres que viveram no Novo Testamento estavam fundadas em quê? Na palavra de Deus. Ora, nós hoje, ao formularmos uma doutrina cristã, ao termos crenças que formulamos a partir do ensino das Escrituras, nós não podemos ter nenhuma dúvida de que a palavra inspirada de Deus, ela é formada pelos escritos dos apóstolos, que nós juntamos no Novo Testamento, e os escritos dos profetas no Antigo Testamento. Há esta linha de continuidade. Foi com base na palavra do Antigo Testamento que os apóstolos escreveram e foram inspirados. Portanto, nós precisamos estar muito alerta, e por que não dizê-lo, temos que evitar completamente qualquer linha de pensamento na Igreja Cristã de que o Antigo Testamento, de alguma maneira, tenha sido anulado, ou seja, um escrito passado, ou que não tenha o mesmo nível de autoridade que tem o Novo Testamento, por ser ele, o Novo Testamento, já de uma era cristã. Essa lógica não existe. Até porque nós vemos Jesus muito espelhado no Novo Testamento, mas não deixa de estar muito presente no Antigo Testamento. Ele está no Antigo em profecias, apontado, mas o exemplo que dás é bom. Jesus Cristo citou diversas vezes o Antigo Testamento. Jesus Cristo citou o Gênesis diversas vezes, citou vários dos profetas, aplicou a mensagem dos profetas à sua própria existência, ao seu ministério. Portanto, se alguma coisa um cristão precisa para validar a mensagem do Antigo Testamento é ler Cristo, é ouvir a mensagem de Cristo e perceber que Ele deu-lhe essa validade e que os apóstolos fizeram a mesma coisa. O apóstolo Paulo, Pedro e João, juntos, que são os grandes autores do Novo Testamento, eles citam dezenas e dezenas de vezes passagens do Antigo Testamento para reforçar, precisamente, a mensagem cristã e o Evangelho que estão a proclamar. Por isso é muito importante que hoje, apesar da distância que nos separa, do tempo em que quer um, quer outro testamentos foram escritos, esta verdade tem que permanecer inabalável para nós. Nada da Bíblia está proscrita, antiquada ou anulada. Naturalmente que a mensagem da Bíblia ela tem que ser aplicada usando critérios óbvios, e portanto nós não fazemos leituras literais e aplicamos literalmente o que está escrito, aplicamos se for essa a indicação da Bíblia, mas o que tem que ser claro para nós é que a doutrina cristã ela não se formula a partir do Novo Testamento apenas, ou do Antigo Testamento apenas. A Bíblia ela é uma mensagem só, escrita por Deus ou inspirada por Deus e escrita pelos profetas, e isso começou no Gênesis e acaba no Apocalipse. E tem que ser essa a linha condutora que inspira a vida dos crentes, hoje e da Igreja, e o apóstolo Pedro aqui formulou isso de uma maneira magistral ao ter dito que lembrai-vos das palavras primeiramente ditas pelos profetas e depois dada mediante os vossos apóstolos. Penso que esta frase formula esta ideia de forma muito, muito boa para nós. E porque a Bíblia é um livro que chega até nós tal como ele foi idealizado por Deus, mantendo-se exatamente intacto naquilo que foi o objetivo de Deus ao escrevê-lo, e por isso mesmo, se temos esta oportunidade, devemos usá-lo. E o conselho que fica hoje para si é que use a Bíblia, aproveite, estude a Bíblia e aprenda com os profetas e com os apóstolos aquilo que Deus quer lhe ensinar a si. Voltamos amanhã. Até lá.